Eu fiquei muito indignada quando eu vi a alteração que passou do Estatuto da Metrópole, que foi sancionada semana não passada, retrasada. Por quê que eu fiquei indignada? Porque, na verdade, no meu ponto de vista, sob o meu ponto de vista, essas alterações elas esvaziam completamente o conteúdo da lei, que se fundava em alguns pilares também, sob o meu ponto de vista. O Estatuto da Metrópole é uma lei que foi aprovada no começo de 2015 e, também, sob o meu ponto de vista, ele colocou um elefante na sala, que é o elefante do planejamento interfederativo, que na verdade é colocar entes federados que são autônomos numa mesma mesa, os municípios que compõem uma região metropolitana, junto com o governo do estado, com participação da sociedade civil, para discutir as questões comuns e pactuar essas questões comuns. Então, a gente não tem tradição de fazer isso e não é fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso porque, na verdade, quando a gente fala no planejamento interfederativo, dentro de uma estrutura de governança interfederativa, que é essa arena onde esses entes se reúnem para fazer isso, a gente está falando de uma coisa que é compartilhamento de poder. E compartilhar poder significa perder poder. Muitas vezes é perder poder. Ou não poder decidir sozinho. Por exemplo, uma capital ou um governo do estado que, entre aspas, é titular de uma política ou presta um serviço, não é titular, mas presta um serviço, ele decide sozinho sobre aquele serviço, por exemplo. Município polo muitas vezes toma decisões que impactam os municípios limítrofes sem consultá-los. Então, quando o Estatuto da Metrópole ele vem colocando na sala esse elefante que é o planejamento interfederativo. Ou seja, os entes vão ter que, a partir de agora, sentar na mesma mesa, definir as regras do jogo e planejar em conjunto e discutir aspectos de gestão dentro dessa estrutura. Foi isso que ele fez. E ele fez isso dizendo assim, vocês têm 3 anos, regiões metropolitanas, para dentro dessa estrutura de governança interfederativa, aprovar, discutir, aprovar, encaminhar, na verdade, um plano de desenvolvimento urbano integrado, que é o PDUI, vou chamar ele de PDUI a partir de agora. Que, na verdade, é um instrumento de planejamento interfederativo que também, como instrumento, também não é uma coisa super... que a gente tenha tradição, que seja fácil, etc. Só que, ao Estatuto da Metrópole falar isso, o Estatuto da Metrópole falou, não dá mais para ignorar a questão metropolitana, não dá para a gente fazer planejamento de cidade dentro do limite do município, quando a gente está falando em metrópoles, que na verdade a cidade, na verdade, ela se expande para além das fronteiras municipais. Então ele disse isso, não dá mais para a gente fazer isso só assim. Ele não suplanta, não substitui o instrumento de planejamento municipal, que é o plano diretor, mas ele diz, não dá para fazer só assim, tem uma parte disso que é conjunta. E é nesse plano de desenvolvimento urbano integrado. E ele disse que tinha que fazer isso, e disse que isso tinha um prazo de 3 anos para ser feito. Então, de janeiro de 2015 a janeiro de 2018. Sob pena de improbidade administrativa, de governador e prefeitos. O que acontece é que, então, esse fato de haver uma sanção, e uma sanção pesada, que é a improbidade administrativa, mobilizou as regiões metropolitanas a fazerem movimentos no sentido de construir esse plano. Então, começar a discutir a questão metropolitana, começar a discutir o que é esse fórum de governança interfederativa, porque tem uma estrutura básica na lei, mas as regras de jogo, como vota, de que jeito, quanto vale, quanto pesa, etc. Isso tudo é nessa arena que se discute localmente em cada região metropolitana. Então essa questão ela foi mobilizada, ela foi posta na mesa, justamente porque a lei trazia uma força coercitiva, que é a sanção por improbidade administrativa. E com muitos tropeços e muitas dificuldades e pouca efetivação ainda no sentido de aprovação, a gente teve essa grande mobilização, pelo menos das regiões metropolitanas que são as mais importantes do país, porque de fato expressam uma questão metropolitana.
Bom, o fato é que de fato 3 anos são muito pouco tempo. E aí é evidente que para tratar de uma questão tão nova, tão complexa e tão difícil, esse tempo não era suficiente, foi editada uma medida provisória para prorrogar esse tempo, para dar mais tempo. Só que o que saiu dessa história, na verdade, enfraquece a lei. Por quê? Porque a sanção, o artigo da sanção, que é o 21, ele foi revogado. Então, na verdade, a gente tem uma lei que estabelece obrigações, etc., um monte de coisa, um monte de obrigação, um monte de coisa complicada de fazer, um monte de coisa que é desafio, sem, na verdade, dar prazo e sanção. Então, quando você faz isso, na verdade, dentro do nosso contexto de Brasil, porque se a gente vivesse num país em que o que está escrito na lei a gente faz, ok, mas aqui, né, a gente precisa, muitas vezes, para que uma política seja impulsionada, para que uma mudança de paradigma aconteça, que essa faca no pescoço esteja colocada. De certo que eu não estou discutindo o prazo de 3 anos, acho que de fato era muito pouco tempo, mas assim, a gente saiu do prazo de uma coisa super estrangulada para um nada. Isso é um primeiro ponto que é seríssimo do meu ponto de vista. O segundo ponto é uma coisa que o Estatuto da Metrópole tentou fazer foi aproximar o conceito de região metropolitana do fato metropolitano. Porque o que aconteceu, assim, depois de 1988, grande parte, a gente tem hoje 73 regiões metropolitanas instituídas. Grande parte dessas 73 regiões metropolitanas foi instituída após Constituição. A Constituição delegou aos estados, por meio de lei complementar, a instituição de regiões metropolitanas. E cada estado foi instituindo as suas regiões metropolitanas, e a gente tem muitas regiões metropolitanas que não tem nada de metropolitano, de metrópole, etc. Assim. São situações absolutamente inexpressivas do ponto de vista de concentrações urbanas e etc. Então, assim, o que a gente sabe hoje, quem é do campo sabe muito bem, que a gente tem muita região, uma grande parte, uma grande maioria dessas regiões metropolitanas que estão instituídas não é, de fato, metrópole. Aí o Estatuto da Metrópole fez o seguinte, ele trabalhou com 2 conceitos originalmente em 2000. Eles estão lá ainda, mas agora já não faz sentido. Um conceito era metrópole, e quando o Estatuto da Metrópole conceituou metrópole, ele usou uma referência da pesquisa do IBGE, da pesquisa de região de influência das cidades, a REGIC, dizendo que eram unidades territoriais, é um pouco mais comprido, mas unidades territoriais que tivessem no mínimo uma capital regional, que é uma hierarquia de cidades, né? E disse que regiões metropolitanas, que está solto na Constituição, né, não tem uma definição do que é região metropolitana. Região metropolitana é aquilo que configura uma metrópole, e metrópole é aquela unidade territorial que contenha pelo menos uma capital regional. A gente sabe que isso é frágil, que isso não deu conta, mas mesmo não dando conta, e havia espaço conceitual para a gente avançar numa definição um pouco mais precisa, tentando aproximar a região metropolitana de fato metropolitana. O Estatuto da Metrópole agora alterado vem e sofre uma alteração no conceito de região metropolitana, e nesse conceito essa vinculação com metrópole cai. Então, na verdade, esses 2 pontos que, na minha perspectiva, tentavam circunscrever a questão metropolitana, que é aproximar a região metropolitana do fato metropolitano e fazer com que essas regiões metropolitanas com características de metrópole fizessem um planejamento interfederativo, que é mais do que necessário, isso a gente não precisa nem discutir aqui, esses 2 pilares eles ruíram. E por isso, sob o meu ponto de vista, essa alteração ela esvazia o Estatuto da Metrópole, e pode ser que eu me surpreenda, e espero que sim, mas eu acredito que toda a força de impulsão que a lei de 2015 teve sobre essa temática, ela deve esmorecer. E eu, de novo, espero estar errado, porque eu não acho que quanto pior, melhor. Eu espero que esse movimento que foi iniciado, talvez por inércia, ele continue e etc. Mas, sinceramente, eu acho que a gente retrocedeu e a gente perdeu bastante na temática metropolitana.